Caros alunos, a nossa aula de hoje nós faremos uma introdução à cristalografia. Sejam bem-vindos. O estudo dos minerais, ele remonta desde a Era Antiga. Nós temos o conhecimento que muitas obras de arte, muitas peças, muitas joias são encontradas em monumentos, em joias, em pertences, que remontam à época do Egito Antigo, às civilizações antigas. Porém, a sistematização do estudo dos minerais, ou seja, a padronização do estudo de minerais, começou a ser realmente feita a partir da época do Renascimento, quando você tem os princípios dos estudos científicos, da padronização dos estudos científicos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: a partir de 1500, 1600 e 1700, os naturalistas, né, que eram aqueles que estudavam os elementos da natureza, entre eles os minerais e rochas, eles se preocuparam em fazer o estudo e medir os ângulos entre as faces do cristal, em fazer a descrição dos cristais. Quando na Europa descobriu-se o microscópio ou fizeram-se instrumentos à base de um sistema de lentes de aumento, essas lentes feitas de vidro, então foi possível observar estruturas microscópicas ou em uma escala muito pequena. Assim, nós aqui nesse slide, nós temos apresentando para vocês instrumentos, né? Instrumentos mais primitivos e mais simples, onde você tem a medição dos ângulos, aqui, você tem a medição dos ângulos, do que seria pertencentes às diversas faces de um cristal, ao distanciamento entre essas faces. Você poderia ter também o desenvolvimento de um equipamento que você coloca a sua espécie mineral no que seria numa plataforma. Essa plataforma, então, ela pode girar 360 graus, de tal maneira que esse outro arco graduado, com essa seta, com esse instrumento metálico aqui, ele pode posicionar, então, no que seria a face desse cristal, que eu estou analisando, por exemplo, um cristal de rocha, e ao mesmo tempo eu dar a angulação correta do que seria da presença desta face em relação ao conjunto, né? Nós temos aqui também outro equipamento, tá? Todos esses equipamentos, esses três mais primitivos, eles datam cerca de 1700, 1600, esse aqui possivelmente até antes de 1600, esse 1700, esse final de 1700, início de 1800. E esse mais complexo aqui por volta de 1800 no século XIX. Com esse eu já tenho um sistema de lentes, né, que está fixada nesse tubo. Nessa base central eu colocaria a minha amostra do meu cristal mineral e eu faria as minhas medições das suas faces. Ou poderia mesmo tentar observar algum tipo de estrutura interna desse cristal. Então, esses naturalistas, porque até então não existiam geólogos ou mineralogistas, eles se preocupavam no estudo dessas características próprias de cada cristal, de cada tipo de mineral, né? Então foi assim que iniciou-se por volta, depois do Renascimento, por volta de 1500, 1700 até 1800, desenrolou-se então os fundamentos do que seria da nossa cristalografia. De tal forma que quando os primeiros naturalistas tiveram acesso a estruturas com lentes de aumento, então eles verificaram que as superfícies dos cristais eram como se fossem formadas por pequenos cubos ou microestruturas, né? Essas microestruturas representariam o quê? De repente, esse material que forma esse cristal, em uma escala bem menor, ele seria formado por pequenas ou minúsculas estruturas que, de uma maneira macro, daria a forma como nós visualizamos o cristal sem o auxílio de lentes, tá? Então esse esquema aqui foi um dos primeiros esquemas, os primeiros desenhos,
né, realizados. Na época que ilustração do conceito desenvolvido por Rai, 1743-1826, né, onde ele identificou pequenos e finos blocos. Esses blocos são pedaços, são pequenas unidades cúbicas que formavam a estrutura externa do cristal. Nessa figura, o desenvolvimento de um dodecaedro de granada é mostrado. Então, aqui, gente, esse Rai, a gente vai estudar as leis da cristalografia. Ele é um naturalista que é muito importante para a nossa área de cristalografia, né? Ele conseguiu fazer essa descrição. Essa descrição foi possível porque então ele usava lentes de aumento ou um sistema de lentes de aumento, como se fosse hoje em dia um periscópio ou um microscópio mais ou menos primitivo, tá? Então ele verificou o seguinte: é como se a superfície do cristal fosse formada por pequenos cubos ou pequenas partículas minúsculas desse mesmo material, né? Que macroscopicamente poderia até mostrar como se fosse uma superfície plana e lisa, mas microscopicamente haveria essas estruturas em menor escala. A gente não pode falar de minerais sem citar, por exemplo, a nossa tabela periódica, né? A nossa tabela periódica, ela data do final do século XIX, início do século XX, onde ela relaciona os diversos tipos de elementos químicos existentes no nosso planeta, tá? O interessante é que nós temos aqui diversos grupos, né, de elementos químicos, diversos grupos de elementos. Na minha época do vestibular, a série do lantanídeo e do actinídeo ainda não era completa, né? Então até eu verifico essa tabela periódica e falo, poxa vida, que bacana, né? Então aqui a gente já tem a tabela totalmente completa. E vocês estudarão no curso de Química, em outras disciplinas também, a importância, a relevância que nós temos dessa tabela periódica e o que indicam, né, a presença de determinados elementos químicos em cada ponto localizado nessa tabela. Lembrando para vocês que a tabela periódica, então, nós temos os tipos diferentes de elementos químicos que são agrupados em metais alcalinos, aqui, os metais alcalinos terrosos, em amarelo. Temos os metais de transição, que é essa parte mais central aqui. Temos os lantanídeos, estes daqui. Temos os actinídeos, que são esses daqui. Temos os metais representativos, tá? São estes. Temos os semimetais, que está nessa porção aqui. Temos os não metais, ok? Temos os gases nobres. E aqui temos também os halogênios. Aqueles que estão as letras representadas em preto, em cor preta, são elementos químicos que estão no estado sólido. Em letra vermelha, são elementos químicos que se encontram no estado líquido. Aqui esses dois, o mercúrio e o bromo. Em azul, são os elementos químicos que estão no estado gasoso. Essa coluna toda aqui do hélio, o flúor, cloro, oxigênio, nitrogênio e o hidrogênio. E aqueles que estão em cinza claro, né, são os elementos químicos ainda desconhecidos, mas eles já são descritos de uma forma já estequiométrica ou de um cálculo já verificado. Acredita-se que sejam esses elementos com tais características, né? Porém, então, eles ainda são representados aqui como sendo desconhecidos, para completar a nossa estrutura da tabela periódica. Essa daqui, então, gente, para vocês químicos, é o instrumento de vocês diário, é um instrumento de vocês muito importante. Para nós, que estamos estudando a cristalografia, nós temos uma outra importância, um outro modo de visualizar, então, a tabela periódica dos elementos. Vejamos. Esta daqui, para nós que estudamos a cristalografia na mineralogia, nós temos a seguinte maneira de visualizar ou analisar a tabela periódica. Primeiro, com relação àqueles elementos com maior abundância na crosta terrestre, é dessa cor aqui, esse meio bege claro. Quais seriam eles? Temos o hidrogênio, os elementos com maior abundância na crosta, tá? Chamando a atenção para vocês que crosta é a camada mais superficial
que nós temos aqui no planeta Terra, tá? Inclui as regiões continentais, as regiões dos assoalhos oceânicos, tá certo? Essa é a nossa crosta terrestre. Então, os elementos com maior abundância na crosta são hidrogênio, sódio, magnésio, potássio, cálcio, ferro, oxigênio, fósforo, silício e alumínio. Com o seguinte detalhe: o oxigênio ele não está no estado gasoso. O oxigênio está no estado sólido, porque ele faz parte dos minerais e rochas, de tal maneira que ele faz parte como constituinte da composição química da estrutura básica de um mineral. Por exemplo, o cristal de sal, NaCl. Se eu tiver uma hidratação desse cristal de sal, forma NaCl.OH, que é um outro tipo de mineral, mais solúvel. Então, nesse caso, o oxigênio da hidroxila, ele estaria, então, conjuntamente com os outros elementos químicos formando a estrutura desse outro mineral, estaria no estado sólido, certo? Então, no caso dos minerais, o oxigênio está no estado sólido, fazendo parte da composição química básica da estrutura de um mineral. Aqui, então, em azul, azul claro, nós temos elementos de menor abundância, mas de grande importância geológica. Ou seja, eles ocorrem menos, mas geologicamente são muito importantes. Quais são eles? Lítio, titânio, manganês, níquel, cobre, zinco, chumbo, boro, carbono, nitrogênio, enxofre, flúor, cloro, hélio e argônio. Tá? Então, para nós que estudamos a cristalografia, para nós que estudamos a mineralogia, a grande importância, ou seja, o que nós nos focaremos, né, durante o curso, ou pelo menos quando a gente for estudar os minerais, serão o foco nesses elementos químicos, porque eles são mais abundantes ou são mais representativos no que diz respeito, então, à importância geológica, ok? Assim, os elementos químicos mais abundantes na crosta terrestre, ou seja, crosta terrestre, como eu falei para vocês, a superfície dos continentes, que seria a crosta continental, e depois também na superfície dos assoalhos oceânicos, que a gente chama de crosta oceânica. Essas crostas, a continental e a oceânica, então, têm a composição média desses elementos químicos aqui, em abundância. Vamos lá, elementos comuns na crosta da Terra. O oxigênio, aqui fazendo parte da estrutura dos minerais, ou seja, esse oxigênio está no estado sólido, ele representa 46,6% da percentagem dos elementos químicos na crosta terrestre, pois ele é um elemento químico muito utilizado, muito comum, né, na composição química básica dos minerais existentes. Isso daqui é em peso, tá? E a percentagem da crosta em átomos seria um pouco maior, 62,6%. O que nos interessa mais é em peso. O que chama atenção para a gente é em peso. O segundo elemento químico é o silício. O silício representa, então, 27,7% em peso, né, dos elementos químicos presentes na crosta. O alumínio vem em terceiro, representando 8,1% em peso, né, na crosta. O ferro, 5%. O cálcio, 3,6%. O sódio, 2,8%. O potássio, 2,6%. O magnésio 2,1 e todos os outros elementos químicos somados representam em peso 1,5%, né? Dos elementos mais comuns aqui na crosta da Terra, na crosta terrestre. Quando nós formos estudar a estrutura interna do planeta Terra, a gente vai verificar que internamente, ou seja, abaixo da crosta, nós temos outro tipo de composição química que predomina, que é diferente dessas percentagens em peso que nós observamos aqui da crosta, tá? Mas isso é para uma outra videoaula, tá certo? Então vejam, 8 elementos químicos ocorrem em quantidades superiores a 1% e equivalem a 99% da massa da crosta terrestre, certo? Então nós temos aqui a abundância dos elementos químicos e sua importância. Quando a gente fala em estrutura de elemento químico,
a gente não pode deixar de lembrar a estrutura do átomo, né? Então, átomo constituído por um núcleo e por uma nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica, então, é quando nós temos aqui a presença, né, dependendo do átomo, de tantas camadas de níveis eletrônicos que nós temos aqui, onde há a presença dos elétrons. A gente chama de nuvem eletrônica, porque a velocidade que você vai ter desses elétrons girando em torno do seu núcleo vai ser tão rápida e tão grande que, observando assim, dá a impressão de ser uma nuvem, porque a gente não consegue detectar a presença do elétron naquele determinado ΔT, 10 vezes menos alguma coisa elevada segundos. É tão rápido, então a gente considera como se fosse nuvem eletrônica o local, o espaço onde eu tenho a maior probabilidade de encontrar os elétrons. Tá? Elétron tem carga negativa, como todos vocês sabem, e o núcleo constituído pelos seus prótons e nêutrons. O próton tem carga positiva. Então, isso daqui, como vocês já estudaram já no colegial e durante o primeiro ciclo e segundo ciclo, a estrutura básica do átomo, para vocês lembrarem aqui, certo? Então, vamos aqui na sequência. Agora, nós falaremos os tipos de ligações e suas importâncias. As ligações que tem entre os átomos. Isso vai ser importante porque o tipo de ligação atômica ele vai ser preponderante na formação da estrutura de um cristal, na formação da estrutura de um mineral. Então, vejamos aqui, iniciaremos com a ligação iônica. Na ligação iônica, nós temos a transferência de elétrons de um elemento para outro. Então, eu tenho o sódio com um elétron a mais e o cloro que precisaria de um outro elétron. Então, na ligação iônica, eu tenho a transferência de um elétron que vai do sódio para o cloro. Então, sódio mais cloro dá o cloreto de sódio. Representação da ligação iônica da halita. Halita é o sal, né? NaCl, envolvendo a doação de um elétron do sódio para o cloro, e ambos alcançando a configuração eletrônica estável. Então, esse tipo de ligação aqui, ele dá a estabilidade, né, para esse cloreto de sódio, que macroscopicamente, então, vai formar um sal que vai originar um mineral de NaCl, de halita. Um segundo tipo de ligação é a ligação covalente. No caso da ligação covalente, eu tenho apenas o compartilhamento de elétrons da última camada. Esse compartilhamento de elétrons da última camada entre os átomos constituintes aqui, então vai dar a estabilidade da estrutura que está sendo formada por esses átomos. Tá? Então, no caso, ao compartilhamento. Isso vai fazer, então, que a gente vai ver daqui alguns slides, que vai dar umas características específicas àqueles minerais que possuem elementos químicos, os quais estão ligados entre si através da ligação covalente, com o compartilhamento de elétrons da última camada. Terceiro tipo de ligação é a ligação metálica. No caso da ligação metálica, observem, átomos de elementos metálicos mantêm seus núcleos e elétrons envolvidos em um empacotamento atômico denso, enquanto os elétrons da última camada são compartilhados. Ou seja, eu tenho o adensamento desses átomos e o compartilhamento dos elétrons das últimas camadas. Nesse caso, esse compartilhamento de elétrons livres resulta num tipo extremo de ligação covalente, que é chamado de ligação metálica. Então, a ligação metálica seria um caso extremo específico, tá, da ligação covalente. Mas nesse caso aqui, então, a gente especifica, a gente separa da ligação covalente, nomeando essa estrutura específica de ligação metálica. No caso do empacotamento denso dos átomos, e aí, como consequência, você vai ter o compartilhamento dos elétrons das últimas camadas. Ok? E o quarto tipo de ligação é a ligação van der Waals, ou, como a gente fala em português, van der Waals. Né? Esse van der Waals era um holandês, tá? Que ele conseguiu observar a seguinte situação. A ligação entre os níveis atômicos ela é fraca. Nesse caso, então, representação da estrutura da grafita. Observe, então, eu teria aqui átomos de carbono
que eles formam um plano. Esse plano, então, é formado por conjuntos de hexágonos, né? Cada vértice desse meu hexágono eu tenho um átomo de carbono, tá? Então, forma um plano aqui de átomos de carbono com ligações covalentes. Só que entre esses dois planos, esse plano daqui de cima e o plano daqui de baixo, a grafita ela está com esses planos ligados. A ligação que ligam esses planos de carbonos ligados por ligações covalentes é a minha ligação fraca, chamada de ligação de Van der Waals. Nesse caso, quando a gente escreve, por exemplo, com lápis, e o risco que é feito através da grafita é como se nós estivéssemos aplicando uma força sobre a grafita e a nossa força consegue quebrar essas ligações de Van der Waals que marca o papel, tá? Então é mais ou menos assim. Então a ligação mais fraca é a ligação de Van der Waals, certo? Fazendo então a associação entre os tipos de ligação e algumas propriedades específicas que nós temos nos cristais dos minerais, observemos aqui os principais tipos de ligações químicas e os seus reflexos nas propriedades físicas dos minerais. Então, eu tenho nas minhas colunas os tipos de ligações: iônica, covalente, metálica e Van der Waals. E aqui as propriedades: força de ligação. A força de ligação, tá? Ela entre os átomos, na iônica, ela é forte. A força de ligação na ligação covalente é muito forte. A força de ligação a força da ligação na ligação metálica ela é variável, em geral moderada. E a força da ligação entre os átomos na ligação de Van der Waals ela é fraca. A dureza dos minerais de acordo com as ligações. Então, a dureza em minerais que contêm ligação iônica é uma dureza média elevada. Isso indica o quê? Que um mineral pode ser riscado por outro, que um mineral pode ser mais trabalhado do que outro. Para vocês terem a ideia de um mineral com maior dureza, seria aquele mineral representado pelo diamante. Nenhum outro mineral consegue riscar o diamante, somente outro diamante, tá? Então é nesse caso, é nesse sentido que a gente fala para vocês. Já no caso da ligação covalente, a dureza dos minerais é elevada. No caso da ligação metálica, a dureza dos minerais é baixa. E no caso das ligações de Van der Waals, é muito baixa. Quando eu falo em relação à condutividade elétrica, de acordo com as ligações, no caso da ligação iônica, baixa condutividade no estado sólido. Para a ligação covalente, são isolantes no estado sólido, esses minerais que possuem os seus átomos com as ligações covalentes, tá? Por exemplo. Para as ligações metálicas, né, a condutividade, no caso, são bons condutores no estado sólido. E no caso de Van der Waals, são isolantes no estado sólido. Então, os minerais que possuem essas ligações iônica, covalente, metálica e Van der Waals vão dar essas características, né, que seria da condutividade elétrica. Por fim, a gente tem, no caso daqui dos minerais, que possuem os 4 tipos de ligações, como que eles estão reagindo ou como eles se comportam perante a solubilidade em água e em ácidos fracos. Perante a solubilidade em água e ácidos fracos, aqueles minerais que são compostos por átomos constituídos por ligações iônicas, a sua solubilidade é elevada. Eles solubilizam facilmente. Os que têm ligações covalentes, a solubilidade é muito baixa. Os que possuem ligação metálica é muito baixa também. E os que possuem a ligação de Van der Waals, esses minerais, né, que contêm essas ligações aqui, a solubilidade em água e ácidos fracos é baixa. Exemplos, né, de minerais que contêm todas essas características de acordo com as ligações. Iônica, no caso aqui seria a calcita, o CaCO3, e a alita, a NaCl. No caso de minerais com ligações covalentes, predominantemente eu tenho o diamante, que é o carbono, e a esfarelita, que é o sulfeto de zinco. No caso que eu tenho minerais com ligações metálicas, predominantemente eu tenho o ouro e o cobre. E no caso dos minerais que predominantemente são constituídos por elementos químicos que contêm a ligação de Van der Waals, eu tenho a grafita, também é o carbono, e o talco, que seria
um hidróxido, dióxido de enxofre e magnésio. Falando também sobre os átomos, é interessante a gente verificar que, de acordo com o tamanho dos íons e as suas cargas, a gente vai ter uma grande importância em relação a isso quando nós formos considerar a estrutura atômica. Por quê? A carga vai ser responsável que a gente tenha o tipo de ligação. E o tamanho do átomo também vai facilitar ou não a substituição de um elemento por outro. Então, por exemplo, eu tenho aqui, essa linha vertical indica para mim as variações de cargas iônicas. Esse quadrante aqui em cima indicam para mim os meus cátions, cargas positivas, e aqui embaixo eu tenho os meus ânions, cargas negativas. E a minha seta, a minha linha horizontal, indica para mim o raio iônico, medido em angstroms. Então, desse ponto central, onde essas setas se encontram, eu tenho o raio iônico quase zero. E aqui, à medida que vai da esquerda para a direita, o raio iônico aumenta. Então, observem aqui que, no caso, o cátion do carbono C+4, ele seria, em relação ao seu tamanho, um dos menores ou o menor. Já no caso do silício mais 4 e do alumínio mais 3, tá? Eles já são um pouco maiores de tamanho em relação ao carbono. Na sequência, os que são maiores do que esses anteriores é o ferro mais 3, o magnésio mais 2 e o lítio mais 1. Depois, superiores a eles, eu tenho o ferro mais 2. Acima destes, eu tenho cada vez mais aumentando o raio iônico, o cálcio mais 2 e o sódio mais 1. Esses números que nós estamos vendo aqui entre parênteses, gente, indica o raio iônico medido em angstroms, tá ok? Tá? E por fim, eu tenho o chumbo mais 2 e o potássio mais 1. Tá? Bom, no caso dos ânions, os ânions, eles naturalmente vão possuir um raio iônico muito maior que dos cátions, que é a média dos cátions. Tá? Então, possuindo raios maiores que a média dos cátions, observem, eu tenho o flúor, F-1, e depois o oxigênio, -2. Na sequência, com raios maiores, raios iônicos maiores, eu tenho o cloro, -1, e o enxofre, -2. Então, isso daqui a gente consegue verificar que a carga, né, dos elementos químicos e o tamanho dos seus íons é muito importante, principalmente no caso de substituições que necessariamente possam ocorrer, por exemplo, numa reação química no ambiente ou em laboratório. E, ao mesmo tempo, a força dessa ligação vai indicar para mim, então, a carga dos elementos químicos, que vai indicar também a força da ligação, que vai facilitar com que esses elementos químicos existentes nos minerais tenham as características que nós observamos, então, nos slides anteriores daquela tabela, ok? Além disso, temos que considerar a geometria do empacotamento iônico. O conjunto representado pela junção desses íons, sendo cátions ou ânions, vão formar estruturas. Essas estruturas têm inicialmente uma visualização do seu empacotamento. Então, se eu tenho aqueles elementos químicos com número de coordenação 2, geralmente a geometria do seu empacotamento vai ser uma geometria linear. Então, observem aqui. Se eu tenho o número de coordenação dos elementos químicos 3, vão formar então estruturas que seriam os vértices de um triângulo equilátero, ou seja, em um plano, tá? Então, é uma coordenação triangular, como se fosse um triângulo aqui. Se o número de coordenação dos elementos químicos é 4, formaria os vértices de um tetraedro, seria uma coordenação tetraédrica, já é uma estrutura tridimensional. Olha o tetraedro, seria uma pirâmide de base triangular. Já se eu tenho o número de coordenação dos átomos, ou as suas associações, 6, tá? Seriam os vértices de um octaedro. Olha aqui o octaedro, tá certo? Seria então uma bipirâmide de base quadrada. No caso aqui, se o número de coordenação, né, desses elementos químicos resulta em 8, seriam os vértices de um cubo aqui. E por fim, se o número de coordenação resultasse 12, seriam os vértices de um cubo octaedro, que é uma estrutura cada vez mais complexa. Então, só chamando a atenção de vocês, que a geometria do empacotamento
ela vai variar dependendo do resultado do número de coordenação. Certo? Pode ser linear, planar ou tridimensional, como nós vimos aqui, tá? Como nós verificamos nos slides iniciais dessa nossa aula, que nós temos elementos químicos que eles são mais abundantes aqui na nossa crosta terrestre e que dentre eles temos o oxigênio e o silício, nós falaremos então da geometria do tetraedro de sílica. Então aqui em A nós temos a representação do que seria do arranjo dos átomos, né, desse nosso tetraedro, sendo que o central é o silício e os laterais nos vértices do tetraedro são os oxigênios. E aqui em C seria a representação dessa minha estrutura, seria a representação do meu sólido. Esse sólido é uma representação aqui do próprio tetraedro, que a gente vai ver depois em aulas posteriores, vai ser muito importante para nós. Vejamos. Tetraedro de sílica. A vista, né, o que seria o item A, vista ampliada mostrando os átomos de oxigênio nos cantos de um tetraedro, ou seja, nos seus vértices, em um pequeno átomo de silício no centro. Em B, vista do tetraedro de sílica como ele realmente existe, com os átomos do oxigênio se tocando. Lembrem que nós tivemos aqui aquela nossa tabela, aquele nosso slide, mostrando a dimensão dos íons, tá? E a sua carga, tá certo? Então, seria a representação nesse sentido aqui do item B. E o item C, tetraedro de sílica, representado em diagrama, ou seja, como se fosse um sólido. Os átomos de oxigênio estão nos 4 pontos do tetraedro, tá? Então, aqui nesse caso, seria a representação do nosso tetraedro de sílica. Vejamos o seguinte. Aqui, arranjos estruturais em termos da organização dos tetraedros de sílica para alguns dos silicatos mais comuns nas rochas. Em A, eu tenho tetraedros isolados. Em B, eu tenho cadeias contínuas, que a gente vai ver aqui. Em C, eu tenho planos contínuos. E em D, eu tenho estruturas tridimensionais. As setas adjacentes à cadeia única, cadeia dupla e plano de silicatos indicam que essas estruturas continuam indefinidamente nas direções mostradas. Então, observemos aqui. Como tetraedros isolados, ou seja, simplesmente esse tetraedro vai se juntar a outros átomos, tá? Ele não vai obedecer uma estrutura previamente arranjada, enfim, ele vai ser como um constituinte independente. Os grupos iônicos negativamente carregados serão SO4-4, como nós vimos no slide anterior. A relação entre o silício e o oxigênio é de 1 para 4. Eu vou ter, então, um silício para 4 de oxigênio. Nesse caso, vai originar um mineral conhecido como olivinas. Quando nós tivermos a nossa aula sobre minerais e rochas, a gente vai verificar todos esses minerais aqui, esses exemplos que são dados nessa nossa tabela. Quando são cadeias contínuas de tetraedros, ou seja, aquele tetraedro isolado, formam cadeias contínuas como se fossem cadeias únicas, nesse caso aqui. Lembrando que as setas indicam as direções, né, que essa estrutura de cadeias vão crescendo. Né? Nesse caso, para cadeias únicas, o grupo iônico negativamente carregado é SO3 menos 2. A relação de silício-oxigênio é 1 silício para 3 de oxigênio, formando então a característica dos minerais conhecidos como os piroxênios ou piroxênios. São corretas as duas formas de se falar. Já ainda como cadeias contínuas de tetraedros, nós temos aquelas cadeias duplas. É como se eu pegasse essa cadeia única aqui e duplicasse, tá? Então, nesse caso, essa cadeia dupla, o grupo iônico negativamente carregado é representado por S4O11 menos 6. A relação entre silício e oxigênio é de 4 silícios para 11 oxigênios. O mineral característico para essa situação seria os anfibólios. Já no caso das estruturas dos tetraedros, formando planos contínuos. Esses planos contínuos, observe que a direção de crescimento são nas 4 direções, diferente dessa cadeia dupla, que é apenas em 2 direções. Então, isso diferencia um com o outro. Cadeia dupla somente tem 2 direções de crescimento. Planos contínuos, a direção de crescimento são em 4 direções, para vocês não se confundirem. No caso aqui, os grupos iônicos negativamente carregados para planos contínuos é S4O10 menos 4.
A relação entre silício e oxigênio é 2 silícios para 5 oxigênios. E o tipo de mineral específico, nesse caso, é a mica. Por fim, estruturas tridimensionais. No caso, seriam muito complexas para serem mostradas, né, nesse desenho aqui desse slide. Tá? Então, os grupos iônicos negativamente carregados seria SO2 elevado a zero. Somente SO2. Nesse caso, a relação entre silício e oxigênio é de 1 silício para 2 oxigênio. E o tipo de mineral característico seria o quartzo de rocha. Tá? Então, aqui seria o que a gente verifica, então, o arranjo dessas estruturas, né, básicas, que podem gerar, então, outras estruturas que são adjacentes ou que são produzidas através da somatória, né, do arranjo desses tetraedros isolados, sendo estruturas lineares, planares ou tridimensionais, originando, então, diferentes tipos de minerais, correto? Falando sobre aglomeração de íons, ou seja, como esses íons se arranjam espacialmente, dando origem a diferentes tipos de minerais, de acordo com os elementos químicos que participam dessa aglomeração, ou seja, desse arranjo de íons. Exemplo, estrutura da halita NaCl. Os átomos aqui de coloração laranja claro ou bege seria o sódio e azul claro seria o cloro, tá? Então observem aqui que eu tenho o meu arranjo seria na realidade essa estrutura, essa aglomeração representada por esse desenho aqui mais escuro. Já no caso da fluorita, o flúor seria em bege e o cálcio seria o azul. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho quando essa estrutura de fluorita forma para mim um cubo, e a outra quando forma o que seria uma pirâmide de base quadrada. Então, no caso da fluorita, ela é um tipo de mineral que a estrutura, o arranjo dos átomos que compõem esse mineral que formam a fluorita podem ter dois tipos, né, de estruturas atômicas macroscópicas a serem formadas. Ou uma pirâmide de base quadrada, ou se não um cubo, como nós verificamos aqui. Visualização dos poliedros de coordenação da estrutura da halita e da fluorita. Poliedro de coordenação, gente, essa própria estrutura que nós falamos para vocês, esse poliedro, essa estrutura tridimensional, tá certo? Ok? Aqui, gente, é um dos pontos mais importantes que nós temos da nossa disciplina, tá nesse slide. Nós chamamos de cela unitária. É a unidade básica de um cristal, ou seja, o cristal vai ter sua representação pela composição química descrita e presente nessa cela unitária. Observem, prestem atenção, que o nome correto é cela unitária. Alguns professores, como alguns autores de livros, por erros de tradução, nomearão como célula unitária. Isto é errado. O nome correto é cela. Cela unitária. Então, a célula unitária é a unidade básica de um cristal. Tá? Para isso, então, essa estrutura minha, né, que é representada aqui, tendo os átomos de silício em menor tamanho, de oxigênio em maior tamanho, representa, então, a unidade específica, a unidade básica, né, do cristal de tridimita, que a composição básica é reduzida como SiO2. Só que esse SiO2, porque você tem somente o silício e o oxigênio, formando essa estrutura tridimensional que representa a unidade básica. Para eu ter um cristal de tridimita, eu preciso de infinitos repetições dessa célula unitária para formar uma estrutura macroscópica. Isso nós veremos em outras aulas, tá certo? Então lembrem-se, o nome correto é célula unitária, que representa a unidade básica de um cristal. Outro exemplo de célula unitária de um mineral. Estrutura do cloreto de sódio. Em A, essa primeira parte aqui, as linhas tracejadas entre os íons mostram a geometria cúbica desse mineral.
Tá vendo aqui, gente? As linhas tracejadas aqui, ó. Tá bem clarinho aqui para vocês, tá? Elas não estão representando as ligações. Note que cada íon de sódio é circundado por 6 íons de cloreto. Então, aqui eu tenho meu íon de sódio e de cloreto. Então, vejam só, gente, aqui, ó. Sódio, aqui, amarelo, e o cloreto, que são esses mais escuros. Aqui, ó. Observem só, o sódio e o cloreto. O cloreto é o verde, o sódio é o azul. Os íons não foram desenhados em escala. Já em B, os tamanhos relativos entre os íons de sódio e cloreto permitem que eles se empacotem conjuntamente em uma estrutura cúbica. Esse empacotamento, então, é o ajuste dos átomos para formar a minha estrutura atômica. A estrutura básica vai ser a minha célula unitária, que no caso aqui é representado, então, pelo NaCl. Tá? Então, quantas células unitárias eu tiver replicadas, triplicadas em n vezes a exponencial n, ou seja, de número infinito, vai formar macroscopicamente, então, o que seria o meu cristal de sal, meu cristal de NaCl, correto? Então, isso daqui que a gente está observando é em nível atômico. Então, vejam aqui, a ilustração mantém a proporcionalidade entre os tamanhos dos íons. A, os íons de sódio e cloreto empacotam-se junto segundo uma estrutura cúbica. Em B, cada íon sódico é circundado por 6 íons de cloreto e vice-versa. Então, o íon sódico aqui estaria em amarelo e o cloreto estaria em cinza. Tá? Então, aqui nos desenho macro, o cloreto é verde, o sódico é o azul. Outra situação de célula unitária e estrutura cristalina do cristal. Vejam, gente, no caso aqui, compartilhamento de elétrons do diamante. O mineral diamante é composto por um único elemento químico, o carbono. Cada átomo de carbono compartilha seus 4 elétrons com 4 átomos de carbono adjacentes. Observem, gente, que a estrutura espacial formada, neste caso, pelo carbono para o diamante, é um tetraedro. Se fosse para o grafite, seriam planos onde eu tenho a junção de pelo menos 6 átomos de carbono, formando então repetidamente um plano constituído por hexágonos de carbono. Tá? No caso do diamante, que a representação espacial é o tetraedro, e nesse caso os seus vértices são ligados com outros tetraedros, faz com que a ligação seja uma ligação super forte, de tal maneira que o carbono é o único mineral que só é riscado por ele próprio. A dureza do carbono é dureza máxima. Tá? Então, nesse caso aqui, os átomos de carbono de diamante são dispostos segundo tetraedros regulares, que compartilham um elétron com 4 átomos vizinhos. Tem esse compartilhamento aqui, em nível atômico, a gente observa isso do que seria a minha estrutura aqui, né, representada pelo meu tetraedro. Então, a célula unitária, ela vai ser a base para que quando ela for replicada N vezes, forme então a estrutura do meu cristal, a estrutura cristalina do cristal. Então, célula unitária é a unidade básica. A sua repetição ao infinito vai reproduzir a estrutura cristalina, né? Estrutura cristalina desse cristal em questão. Agora, eu chamo de retículo cristalino quando eu tenho a repetição de um padrão da célula unitária deste mineral. Nesse caso aqui, observem que eu tenho um padrão, esse padrão representado por ligações entre átomos de um mineral hipotético. A célula unitária é essa estrutura que está achurada. Então, observem essa célula unitária aqui, quantas vezes ela está sendo repetida, tanto em uma direção quanto em outra direção. A repetição dessa célula unitária N vezes vai gerar para mim, então, o meu retículo cristalino. Esse retículo cristalino será responsável, então, futuramente, com o crescimento do cristal, para formar a estrutura interna do cristal. Correto? Então, o retículo cristalino é a repetição N vezes, né, do que seria da minha célula unitária.
Observe que o meu retículo cristalino, ele tem uma ordenação. Ele tem um padrão que segue a forma, que segue o padrão da minha célula unitária, que é função, como nós dissemos para vocês, da composição química básica do que seria desse mineral que está sendo estudado. Agora nós falaremos sobre estrutura cristalina e estrutura amorfa. Quando nós vemos aqui em A essa estrutura, onde nós temos uma padronização do arranjo dos átomos e as ligações entre esses átomos aqui, eu chamo essa estrutura, essa rede cristalina, aqui, formada pela repetição de diversas vezes da minha célula unitária, desse meu padrão hexagonal, por exemplo, de ligações, eu digo então que essa estrutura aqui, pela repetição da célula unitária n vezes, é uma estrutura cristalina. Eu tenho uma estrutura cristalina, tá? Então, eu tenho a repetição da minha célula unitária. Quando eu chamo de uma estrutura amorfa, a estrutura amorfa eu não consigo identificar um padrão de ligação entre as estruturas dos átomos que constituem este material. De tal maneira que a estrutura amorfa eu não tenho a padronização e eu não tenho a presença de uma célula unitária identificada. Eu não tenho a presença de um retículo cristalino representado pela repetição de célula unitária. Então, neste caso aqui, onde as ligações dos átomos constituintes não têm um padrão, eu tenho uma estrutura amorfa. Isso, gente, é o que a gente observa, a gente tem que dizer isso em nível atômico. A estrutura cristalina e a estrutura amorfa é em nível atômico, ok? Dizemos que nós temos uma rede cristalina ideal quando a repetição das células unitárias representadas por esses quadrados, cada quadrado é uma célula unitária, eu tenho esta minha rede cristalina perfeita, sem nenhum tipo de imperfeição ou sem nenhum tipo de alteração na sua estrutura. Tá? Já no caso da rede cristalina real, eu verifico a presença de imperfeições. Essas imperfeições aqui, apesar de tudo, eu verifico que há a padronização, há a presença de uma célula unitária, que é representada por esse cubo, por esse quadrado. Né? Apesar disso, eu tenho algumas imperfeições de crescimento. Isso é normal, gente, quando nós analisamos os cristais de minerais crescidos naturalmente, formados na natureza. Tá certo? Então, eu tenho rede cristalina ideal, é aquela que é perfeita, que não há nenhum tipo de imperfeições na sua rede, na sua estrutura. E a rede cristalina real é quando eu observo imperfeições, ou quando eu percebo que eu tenho incorreções, eu tenho problemas na estruturação em alguns pontos dessa minha rede, porém, eu observo que ela segue um padrão, esse padrão obedecendo a minha célula unitária deste elemento, desse mineral em questão. Então, a rede cristalina real, gente, a gente sempre vai encontrar imperfeições, tá? Isso é uma situação comum. De tal forma que quando nós analisamos a rede cristalina de uma estrutura, né, que ela é amorfa, e a rede cristalina de uma estrutura que ela é realmente cristalina, ou seja, a repetição do que fosse da sua célula unitária, geralmente a estrutura é interna de um cristal e de um não cristal. O aspecto externo do cristal, no caso, é o que menos importa quando a gente fala, então, a estrutura cristalina ou estrutura amorfa. Por quê? Muitas vezes, aqui no caso de A, eu tenho o que seria a estrutura de um cristal ideal, de um cristal também que pode ocorrer na natureza com todas as suas faces. Tá? Nesse caso aqui, então, internamente eu vou ter uma rede cristalina aqui, tá certo? Representada pela repetição dos nossos quadrados, que são as minhas células unitárias. Porém, suponhamos que esse cristal em questão, ele tenha sido abalroado
e você tenha quebrado uma parte dele, onde eu tenho algumas facetas aqui, ó, que não estão mais presentes. Mesmo assim, não houve alteração da sua rede cristalina, não houve alteração da repetição da sua célula unitária. Então, nesse caso aqui, eu também tenho um cristal, eu tenho uma estrutura cristalina, porque internamente há repetição, há padronização, o meu retículo cristalino ele existe. Ah, mas e se a pessoa encontrou esse pedaço de cristal aqui e poliu, fez um polimento? O polimento vai alterar a estrutura interna do cristal? Não vai alterar a estrutura interna do cristal, certo? Não vai alterar. Nesse caso aqui, eu posso polir o cristal, eu posso fazer um desenho ou uma estrutura em 3 dimensões diferentes do que seria esse meu cristal original, tá? De tal forma que eu possa usar em joias ou fazer algum tipo de arte. Porém, internamente, é uma estrutura interna. A estrutura interna não altera. A estrutura interna indica para mim o quê? De um cristal, porque eu tenho a repetição desses quadrados, que são as minhas células unitárias. Agora, um não cristal, onde eu possa ter as suas faces todas bonitas, todas perfeitas aqui, mesmo ele não apresentando o padrão interno, que seria o meu retículo cristalino. Não há um retículo cristalino aqui, porque não há repetição de uma célula unitária. Então, esse material aqui, ele é um não cristal. Ele é um material amorfo. Exemplo de material não cristal, o vidro. O vidro, gente, ele é formado por silício, né? O que seria o material original do quartzo, SiO4, tá? Nesse caso, o silício, ele passa, a areia, ela passa por um processo de fusão, né? Eu coloco num altoforno, de tal forma, então, que eu trabalho com essa sílica, essa areia, e transformo em vidro. Porém, gente, a estrutura atômica em nível atômico desse vidro produzido representa para mim uma estrutura amorfa, não é uma estrutura cristalina, tá? Então, observe, não vai ser a forma externa do que você está considerando que vai indicar que você tem, então, a repetição, uma estrutura, a repetição da sua célula unitária formando um retículo cristalino, né? Ou de uma estrutura amorfa, onde você não tem essa repetição. Então, nesse caso, um cristal caracteriza-se por sua estrutura, por uma estrutura interna periódica regular, que é o próprio retículo cristalino, que é a repetição da sua célula unitária, e não por restrições exteriores, ou seja, tá todo pontiagudo aqui. Eu fiz o que? O polimento. Não vai ser a estrutura externa que vai dizer se eu tenho internamente um retículo cristalino ou uma substância amorfa. Então, no caso A, B e C são cristais. D não é cristal, ou seja, não é cristal porque é uma estrutura amorfa. Eu não tenho a presença aqui da repetição de uma célula unitária formando um retículo cristalino. Finalmente, né, os minerais e rochas, no caso que esse exemplo do meu granito, que é um mineral que é utilizado em diversas obras, diversas funções que nós temos aqui, né, principalmente na construção civil, para fazer obras de arte, monumentos que sejam. O granito, ele é constituído por diversos tipos de minerais. Esses tipos de minerais, no caso, feldspato, plagioclásio, biotita e quartzo, cada qual possui sua característica, cada qual possui a sua composição química específica, cada qual possui a sua célula unitária e por causa disso você vai ter a aparência de cada mineral isolado, vai ser uma aparência diferente da do outro. Tá? Então, a aparência do feldspato é essa, que é diferente da do plagioclásio, que é diferente da mica, que é diferente do quartzo. Isso é função, então, do quê? Da composição química básica, que constitui esse mineral. Essa composição química básica vai representar a minha célula unitária. A repetição N vezes dessa célula unitária vai formar o meu retículo cristalino, em nível atômico. A repetição desse meu retículo cristalino forma, então, o cristal que nós que observamos aqui macroscopicamente falando, tá? E com isso, eu tenho a repetição do retículo cristalino, eu tenho realmente
um cristal eu tenho uma rede cristalina, tá certo? Ok? Assim, né? No caso, eu tenho aqui grupos de minerais, íons radicais negativamente carregados, exemplo e composição. Então, esses meus minerais, eles são agrupados de acordo com a sua composição química semelhante. No caso dos carbonatos, o que vai ser a base dos carbonatos é o CO3-2. Exemplo do que seria de um carbonato é a calcita, a composição química CaCO3. Os halogenetos, que são aqueles que possuem cloro ou flúor na sua composição. Exemplos: halita, NaCl, fluorita, CaF2. Elemento nativo, nesse caso aqui, não há presença de íon ou radical para identificar. Então, eu tenho propriamente o ouro ou seu elemento, ouro. A prata é a própria prata. O diamante é o carbono e o grafite também é carbono. Só que no caso do diamante, o carbono ele está numa estrutura como se fosse um tetraedro, uma estrutura mais estável de ligação. E no caso do grafite, simplesmente o carbono está ligado entre outros átomos de carbono, formando planos, né? Planos de estruturas hexagonais da ligação entre os carbonos, né? Óxidos, quando eu tenho a presença do que seria do radical O-2. Exemplo, hematita, Fe2O3. Magnetita, Fe3O4. Silicatos, que no caso eu tenho o radical SO4-4, o próprio quartzo, SO2. O feldspato potássico, KAlSiO3, S3O8. Eu tenho a olivina, MgFe2, SO4. Quando eu tenho então o radical SO4-2. A anidrita, CaSO4, e a gipsita, CaSO4, 2H2O. Sulfeto, que seria o S-2, o próprio enxofre. A galena, que é um sulfeto de chumbo, e a pirita, que é um sulfeto de ferro. Isso daqui terá outra aula que nós estudaremos especificamente as classes dos minerais, que no caso aqui está nomeado como se fosse grupo mineral ou classe de minerais. A gente vai estudar então essas características próprias do que seriam desses radicais, a composição química e quais seriam os minerais. Aqui está mais para vocês se familiarizarem à medida que a gente for evoluindo com o nosso curso.